Olá, senhoras e senhores, meu nome é Arthur, estamos retornando aqui a essa modalidade de aula que vocês estavam com saudade, né, de aula à distância. Então, hoje e amanhã teremos duas aulinhas, né, que eu vou passar dessa forma devido, né, não a Covid dessa vez, mas uma situação adversa, como eu falei lá para vocês, né, tive um acidente ontem retornando para casa, né, de moto. Graças a Deus eu tô bem, mas estou meio ralado aqui, meio machucado, cheio de coisa aqui pelo corpo, todo cheio de ferida, né? A perna tá uma beleza aqui, a costa tá ruim para dormir pra caramba, mas deve cicatrizar, né? Até final de semana aí, se Deus quiser. Aí eu volto na segunda-feira para dar aula para vocês presencialmente, tá? Mas vamos continuar com o conteúdo. Eu vou passar aqui os slides, né? Deixar esse vídeo disponível e alguns exercícios para vocês fazerem na medida do possível aí, né? Ou com aquele compilador para Android, né? Ou quem puder usar o computador e baixar o Dev também eu recomendo, certo? Vamos lá a nossa aula. Então, começando, hoje nós vamos falar sobre vetores, né? O que é vetor, né? Aqui, dentro de estrutura de dados, né? Quando a gente está falando de linguagem de programação, ele é uma estrutura que é usada para apresentar, né, valores homogêneos, né? Ou seja, um conjunto de variáveis sempre do mesmo tipo, né? A gente viu alguns problemas nas aulas anteriores que a gente não identificou ainda como problema, eram situações normais, por exemplo, aquele que a gente viu como o cálculo da média, né? Ele calculava a média de vários alunos e tal, só que o que acontecia? Quando a gente informava ali para o programa, ele sobrescrevia, né, aquela nota que a gente lançava, né? Então ele perdia o histórico, né? Ele não armazenava todos, ele armazenava apenas a última informada, né? Então, se você no final do laço quisesse ter todas as informações acumuladas naquela variável, você não tinha, né? Então a ideia aqui, né, é que a gente tenha a possibilidade de armazenar um número maior de dados com apenas uma declaração, certo? Então o vetor ele vai facilitar nesse sentido aí de que a gente pode, né, ter uma quantidade maior de dados armazenados, né, ali em apenas uma declaração, né? A sintaxe que a gente vai usar lá para declarar esse vetor, ela é basicamente bem parecida com as variáveis, né? Então a gente vai ter o tipo do vetor, né, que a gente viu lá os exemplos, né, de caractere, de inteiros, float e assim vai, e o nome que a gente vai dar, obedecendo aquelas mesmas regras da declaração de variáveis, né? Aí vem no final a diferença dele. A única diferença é essa daí, que no final a gente vai ter essa chavezinha aqui, né? Esse colchete, perdão, com o tamanho dentro, certo? Então isso daqui é um número, certo? Esse tamanho aqui é um número inteiro, né? Então a gente vai colocar o tamanho do vetor, que isso daí deve representar quantos dados nós queremos armazenar nele. Então, por exemplo, está dando exemplo aí embaixo, né? Se a gente precisar armazenar a nota de 10 alunos, né? Então a gente vai precisar de um vetor de 10 posições do tipo float, né? Porque a gente entende que as notas elas podem ter vírgulas, né? Então é ideal a gente usar o tipo real. Então aí a gente pode declarar dessa forma: float, notas e 10, né? Dentro do colchete, certo? E ponto e vírgula no final, como toda declaração. E como é que a gente vai armazenar, guardar esses dados, né? Então a gente tem que pensar o vetor como se ele fosse uma coleção de caixinhas, né, numeradas ali, né, onde a gente vai armazenar os valores, né, tudo numa ordem, né, onde cada um tem o seu endereço, né? Então esse endereço a gente vai chamar de índice, certo? Que é uma
é o índice mesmo, é como se fosse o número da casa. Imagina assim, o vetor é uma rua e o índice é o número da casa, certo? Então você mora na rua tal, né, que é o teu registro ali, né, o teu e o índice, né, vai ser o número da casa ali, que vai ser onde que você está mais precisamente, né? Então aqui nesse exemplo a gente tem um vetor, né, que vai armazenar 10 índices, né, 10 informações, no caso notas, né, que a gente falou ali. E, por exemplo, no índice 2, né, se vocês perceberem, a gente tem o valor 9.3, né, armazenado, né, aqui. No índice 3, 10, né, e assim sucessivamente, né? Então você sabe identificar pelo nome do vetor e o índice exatamente um valor, certo? Se você pedir o vetor todo, ele vai dar esse monte de valores aqui, né? Mas se você quiser exatamente um, então você precisa do índice. Mas ainda temos uma dúvida aí. Como que a gente vai referenciar as posições do vetor e armazenar dados das mesmas, né? A sintaxe, né, para utilizar uma posição do vetor, a gente viu lá que é o nome e o índice, né? Então, como é que a gente vai armazenar aí o valor 8.5, por exemplo, né, no nosso vetor? Se a gente quiser botar na primeira posição, a primeira posição, fiquem atentos aí que o índice dela é 0, tá? Então a gente vai usar o comando notas, né, colchete 0, né, índice 0, e atribuir com igual, né, 8.5, né, 8,5. Aqui a gente usa o ponto, né, para dividir as casas decimais. Então, aqui do lado a gente tem um exemplo bem simples, né? Eu vou disponibilizar esse código aí para vocês. Ele utiliza o vetor de 5 posições, né? Ele declara ali e atribui para cada posição um valor. Aí, como exemplo, aqui está colocando na primeira posição o valor 10, depois 20, 30, 40 e 50. E, por fim, é escrito ali, né, bem manualmente mesmo, o que está em cada posição, certo? Então, ele está... percebam ali que ele para chamar esse índice, né, ele usa o nome do vetor, né, no final, e dentro do colchete o índice, certo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, estou procurando o mouse aqui. Então aqui números 0, números 1, números 2, 3, 4, etc, certo? Então aí ele vai encontrando exatamente o dado que nós queremos. Outra informação importante, né, que a gente precisa perceber aí, que a única diferença entre a atribuição de valores, né, quando a gente usa variáveis e quando usa vetores, é que no caso aqui a gente vai ter o índice, né? Então, para vetores a gente precisa usar o índice, né? Então, a gente vai usar, né, para atribuição, né, para armazenar o mesmo comando lá, scanf, só que com a diferença que depois do nome, né, do nosso vetor, a gente vai ter o colchetezinho com o índice. Então isso daí vai caracterizar um vetor, né? Então, se quiser aqui armazenar no índice 0, né, o vetor números, né, a gente vai usar dessa forma aí, scanf, como é um valor inteiro, ele usa o percentual de, né, entre aspas, vírgula, a atribuição de endereço, né, que é o e-comercial, números, índice 0, certo? E ponto e vírgula no final, certo? Então essa aqui é como a gente vai usar para referenciar, né, e armazenar os dados. Então tem mais um exemplo aqui para a gente ver como que funcionaria se a gente quisesse atribuir, né, as notas de 10 alunos, né, solicitando a digitação de cada um do usuário, né? Então, naquele que nós fizemos anteriormente, nas aulas anteriores, nós colocamos dentro de um for, solicitamos essas informações, porém nós perdíamos ela no final. Então aqui a gente vai ver que a gente ainda tem essa informação no final e a gente pode usar um outro for
para dizer qual foi a nota armazenada, né? Então aqui no nosso exemplo ele tem duas partes. Uma primeira parte que nós vamos fazer a leitura dos dados, certo? Então ele vai ter um for de 0 até 9, né? Com essa variável de controle índice, recebendo aqui um float, né? Com as notas, certo? Sendo atribuídas cada um, né? Ao seu índice aí. Esse índice aqui, então, ele vai variando, né? E depois ele vai fazer um outro for com esse mesmo variável de controle, né? Ela é reinicializada aqui em 0, é claro, né? E ela vai fazer dessa vez a escrita, né? Vai apresentar quais foram os dados armazenados em cada posição do vetor, certo? Como é que vai ficar? Aqui está a explicação, se vocês quiserem dar uma lida depois, tá? É mais ou menos o que eu falei aqui. O resultado ele vai ficar dessa forma, né? Então ele vai apresentar lá, né? Vai ter primeiro a leitura, ele vai solicitar digite a nota do próximo aluno, aí você escreve. Eu coloquei aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, blá, blá, blá. Beleza. Aí depois que você der esse último enter, ele vai exibir todas as notas digitadas, certo? Então ele vai sair direto, não vai esperar mais nenhum dado e vai demonstrar qual foi o valor armazenado, né? Aqui eu botei, era até interessante ter colocado aqui reduzir esse número de casas decimais, né? Depois vocês vejam como é que faz isso daí, essa corrigida aí no meu código. Aqui eu tô com aquele padrão, né, de 6 casas decimais, né? Então vocês podem dar uma reduzida aí, colocar só uma casa decimal, como é que vai ficar o código. Tem uma pequena alteraçãozinha lá, né? Então aqui, note que o fato de termos declarado o vetor de 10 posições não significa que a gente esteja livre do controle do índice, né? Então a gente vai ter que fazer esse controle da mesma maneira, né? A linguagem C ela não verifica se o índice que você usou está dentro dos limites válidos. Você é quem deverá ter cuidado em controlar os limites, como fizemos nos laços do exemplo anterior, certo? Então não devemos estourar esse valor do índice aí. Temos que ter esse cuidado. O primeiro índice de um vetor é sempre o 0, né? Então, assim, se tem um vetor com n posições, seus índices vão de 0 até n-1, né? De 10 posições, vai de 0 a 9, né? Então, isso é muito importante a gente associar isso daí. Outra aplicação muito importante dos vetores é a sua utilização com caracteres, né? Quando a gente viu lá em Portugal, a gente viu que a gente tinha um tipo de cadeia, né, de caracteres, que era o quê? Onde a gente colocava textos maiores, né, como palavras, nomes e até frases, né? Só que aqui não temos um tipo, né, em C que vai se assimilar aí ao caractere, né? Então, como que a gente vai fazer esse armazenamento de frases, de informações maiores aqui na linguagem C? Aí, exatamente o que a gente vai usar é o vetor, né? Então, o vetor ele vai ser utilizado, né, como uma cadeia de caracteres, né? Então, aí a gente vai, né, utilizar o vetor do tipo caractere, do tipo char, para fazer esse armazenamento de dados, né? Muitas vezes, né, a gente diz que essa informação, né, esse tipo de cadeia é chamado de string, né? Então, quando vocês ouvirem esse termo, né, um string, ela é basicamente um vetor do tipo char, tá? E ela sempre termina, tem essa característica de que termina pelo caractere nulo, né, que é o /0, né? Então é muito importante isso daí, porque se a gente sempre tem que ter o cuidado para fazer o armazenamento do último índice lá, da última informação, vai ser esse /0. Então, se você quer armazenar 8 caracteres, você precisa de um vetor de 9 posições, né? Porque lá no final vai ter o nulo, e assim sucessivamente. Sempre vai precisar de um a mais do que a sua real necessidade, tá? Então tenha esse cuidado aí para declarar as cadeias de caracteres ou strings. Então aqui tem um exemplo, né? Um vetor de 9 posições para armazenar a string educação, né? Como é que vai funcionar? Ele vai ter
aqui cada posição aqui, né, do 0 até o 8, ou seja, 9 posições declaradas, né, precisa ter pelo menos, né, então ele está colocando aqui char, nome, com 9 posições. E lá no final tem o caractere nulo, né, aqui esse último aqui do índice 8, né, ele vai receber o caractere nulo, né. Para a gente ler uma string, como é que vai fazer, né? A gente tem uma função especial, que é a função getString, né? O getS. Ela é usada, né, para se obter, né, o que está gravado ali nessa string, né? Então vamos ver um exemplo do getString aí, como é que a gente usa ele. Ele vai ser basicamente aí, você criou aqui nesse exemplo, a gente está fazendo uma declaração de uma string aí de 20 posições, né, chamada de nome. Aí eu estou colocando aí, pedindo para o cidadão digitar o nome dele, né? Então ele vai digitar o nome e tu vai armazenar nessa variável o que for digitado, né, com essa função getString. E então ele vai colocar e apresentar, né, o nome digitado com essa referência aqui, dessa vez, ó, percentual S, né, e endereçando aí essa variável nome, né, essa string nome que nós criamos, certo? Então ele vai funcionar dessa forma, né? Então aqui está a explicação. E aqui eu fiz um exemplo aqui com o meu nome, né? É importante, né, ter cuidado aí, se vocês quiserem repetir esse exemplo, eu vou disponibilizar o código para vocês. Que o nome não pode ter mais de 19 posições, é claro, né? Então, se seu nome for muito grande, né, eu nem coloquei meu nome completo aqui, porque ia estourar. Então, tenha cuidado com essa quantidade aqui. Aí, mas, lógico, você pode aumentar o tamanho da string à vontade aí, tá? Então, façam esse teste aí, vejam o que acontece se vocês estourarem o tamanho, né? Se você digitar aqui o teu nome maior que o tamanho da string, veja o que acontece aí, né? Nesse exemplo. E para finalizar, tarefinha para vocês, para quebrar um pouquinho a cabeça hoje, eu queria que vocês fizessem um programa que preencha, né? Tem essas três aplicações aqui. Preencha dos vetores A e B de 5 posições com números inteiros, certo? Então você vai criar dois vetores A e B, cada um deles com 5 posições de números inteiros, do tipo inteiro. Aí a gente vai atribuir o vetor res, né, RES, a soma do vetor A com B, certo? A primeira posição de A vai ser somada à primeira posição de B e o resultado será atribuído à primeira posição de res, certo? Então, cada posição somando e aparecendo lá na posição respectiva desse vetor res. E, por fim, mostrar os valores do vetor res, certo? Bem simples, é uma soma, né? Onde a gente vai entrar com o valor de A e entrar com o valor de B, e vocês vão apresentar o valor de res. A única diferença aqui, a única coisa especial é que a gente vai usar um vetor de 5 posições. Então a gente vai ter que entrar com 5 números para A, 5 números para B, né? E ver qual é essa resposta aí de 5 somas, né, obtidas aí com esse vetor res. Beleza? Então tentem fazer, pensem um pouquinho, né? Não vai ser tão trivial assim, né? Vocês precisam pensar, mas é um exercício, né, gente? Então eu queria que realmente vocês desenvolvessem essa capacidade de resolução de problemas, tá? Eu sei que é difícil, não é fácil, a gente está aprendendo aqui uma linguagem de programação, então é como se a gente aprendesse um idioma novo. Não é uma coisa tão trivial, vocês precisam se esforçar, né? No começo a gente não vai entender mesmo, mas a gente vai fazendo analogias com aquilo que a gente entende, vai tentando traduzir de alguma forma para aquilo que a gente consegue, né, visualizar.
Beleza? Então, havendo dúvidas, me procurem aí pelo WhatsApp ou aqui pelos comentários, né, do vídeo também, eu respondo. E eu vou disponibilizar no grupo aí para vocês esses códigos, tá? Outra coisa, amanhã a gente vai ter a aula sobre classes, né, em C. E para a semana que vem a gente vai ter um trabalhinho, tá? A gente tem um trabalho, ele vale 10 pontos. Esse trabalho, ele é muito importante. Como é que a gente vai fazer? É um programa. Cada um de vocês vai fazer um programa que eu vou especificar individualmente, tá? Então, eu vou lá pelo Classroom, criar 20 projetinhos, né, pequenos, para cada um de vocês. Faz um programa que, como a gente viu aqui, que letra, número e soma. Tá? Então cada um vai fazer um diferente do outro, e lá no último dia de aula vocês vão apresentar o funcionamento desse programa. Cada um vai apresentar o funcionamento do seu, explicar o que ele faz, né, lá linha a linha, e botar ele para funcionar, certo? Então não vai precisar fazer nada escrito, porém precisa conhecer, saber como funciona esse programinha. Beleza? Então eu vou fazer essa postagem aí ainda hoje também, para vocês começarem a trabalhar nisso. Beleza? Abraço a todos e boa noite.